Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Para a meditação 1 Coríntios 1, 18 a 19. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Para os contemporâneos de Jesus, os que detinham os poderes nas esferas políticas e religiosas daquela época, a morte violenta e humilhante da cruz realmente representou a resolução de todos os problemas relacionados à seita dos nazarenos, já que a partir da condenação do seu líder, os demais membros se enfraqueceriam. Já naquela sexta, na tarde da crucificação, acontecimentos estranhos começaram a acontecer. Houve inicialmente mudanças repentinas no céu, nuvens densas que escureceram a terra desde o meio-dia, havendo tremores e rompimento de rochas, tendo inclusive o véu do templo se partido de cima a baixo. No domingo, os relatos eram mais impactantes ainda. A grande pedra que guardava o túmulo de Jesus havia sido lançada fora e o selo romano partido. Mas o mais misterioso era que tudo ocorreu sem que os soldados que guardavam o túmulo vissem pessoa alguma, só um clarão. O sumo sacerdote se encarregou logo de entrevistar os guardas e de comprar o silêncio deles, para que tal acontecimento não se tornasse público. A crucificação significava a morte mais terrível da época, destinada aos piores condenados. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, previu que o Messias prometido seria um homem de dores, seria feito maldito, desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Várias profecias foram cumpridas em Jesus Cristo, confirmando que ele era o Messias, que foi anunciado por vários profetas entre os anos 1000 ao ano 500 a.C. Foram 5 séculos onde eles falaram sobre acontecimentos que ocorreriam na vida do Messias, como ser traído por um amigo, ser vendido por 30 moedas de prata, ser abandonado pelos seus amigos, ser acusado por falsas testemunhas, ser esbofeteado, cuspido, açoitado, escarnecido, ter suas mãos e pés perfurados, ser colocado entre os malfeitores. O Messias intercederia pelos seus malfeitores, suas vestes seriam repartidas e sorteadas, ele sentiria sede e ao invés de água lhe dariam fel e vinagre, seus ossos não seriam quebrados, uma lança perfuraria o seu lado, ele se sentiria abandonado por Deus, ele entregaria seu espírito a Deus, haveria trevas no momento de sua morte e seu corpo seria colocado em um sepulcro de um rico homem. A cruz para nós cristãos deve ser motivo de alegria, de vitória, jamais de derrota, pois ainda em Gênesis 3,15, quando Deus lança juízo sobre Satanás por influenciar Adão e Eva no paraíso, ele diz que nasceria um filho de mulher que feriria a serpente na cabeça, ou seja, que o aniquilaria, ao mesmo tempo que o inimigo de nossas almas feriria o Messias no calcanhar, apontando para a morte de cruz, que transfixa as mãos e os pés na altura do calcanhar. Vale ressaltar que a cabeça significa poder. O ferimento na cabeça é bem mais mortal que no calcanhar, demonstrando que após a morte cruenta e dolorosa de Jesus na cruz, este ressuscitaria e a partir de então, um novo tempo passaria a existir, onde a graça de Jesus passaria a sustentar todos aqueles que o reconhecessem como Senhor e Salvador do mundo. Jesus se fez sacrifício para que o meu e o seu pecado fosse justificado no dia do acerto de contas final. No dia que tivermos que ajustar as contas com Deus, Jesus se colocará na frente de todos os que lhe foram fiéis e anulará a dívida de pecado de cada um. Não basta querer Jesus apenas como Salvador, mas acima de tudo como Senhor, bem como estar subjugado ao seu Evangelho e ao seu senhorio. Devemos cultivar um Cristo vivo, ressurreto, presente, não um Cristo morto. A cruz é um pódio. Foi o ápice do cumprimento da mensagem do Evangelho, motivo que nas igrejas evangélicas a cruz é usada, mas sem um Cristo tristonho dependurado no madeiro, justamente porque ele não está mais lá, ressuscitou.
Para que a justiça de Deus não fosse questionada, aprova a ele não poupar nem o seu Filho amado, para que através do sangue puro derramado como sacrifício, nossos pecados fossem anulados no tribunal de Deus. Segundo o pastor Renato Vargens, a cruz deve ser a mensagem central na pregação do Evangelho. A morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo deve ser a proclamação principal. O sangue justo derramado na cruz em favor dos eleitos deve ser a ênfase principal. A cruz é o centro da história do mundo. A encarnação de Cristo e a crucificação do nosso Senhor são o centro ao redor do qual circulam todos os eventos de todos os tempos. No entanto, parte das igrejas evangélicas brasileiras tem pregado um evangelho muito diferente do evangelho da Bíblia. Em dias tenebrosos como os nossos, muito se tem falado sobre vitória, bênçãos e prosperidade. Contudo, quase não ouvimos mais pregações sobre a centralidade da cruz. O saudoso pastor anglicano John Stott certa vez afirmou que um dos mais graves equívocos da igreja evangélica é querer um cristianismo sem a cruz. O assunto mais atualizado a ser proclamado é o mesmo defendido outrora. Devemos nos arrepender e nos convertermos ao Evangelho. Um Evangelho sem cruz é como um corpo sem vida. Jesus disse em Lucas 9:23: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele orientou, pois sabe que apesar das dificuldades é possível. A cruz simboliza a maior prova de amor já vista. Graça e paz.